Salve galera, tudo certo? Maravilha! Professor Cristiano Andrade de volta. Vamos resolver uma bateria de questões aqui, de matemática, de concursos, tá? Antes de começar, eu vou te fazer um convite, se você for novo no canal, para você se inscrever, clicar no sininho para receber as novidades, tem muito material bacana. Gostou? Dá um like e compartilha com a galera. Então essa primeira questão aqui, ó, da prova de CFN, Fuzileiro Naval 2014. Então, ó, CFN 2014, o pessoal tá com dúvida nesse assunto aqui, potência, raiz, fração. Então vamos desenrolar essa questão. Questão 44. Determine o valor da expressão. Raiz quadrada de 1 sexto elevado a menos 3 vezes 0,666, ó, o número da besta aí, ó, mais raiz quadrada de 2 terços elevado a 0 menos 1 sobre 1,333 e tudo isso aí elevado a menos 2. Aí tem várias opções, né? Beleza, primeira coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai trabalhar esse 0,666, tá? Então assim, ó, você tem um número, ó, 1 vezes x é igual a 0,66666 e vai, tá? Eu vou deixar o link aqui que a gente tem mais aulas falando sobre isso. Você converter isso aqui numa fração. É mais fácil você fazer assim, tá? O que eu faço, ó? Tá vendo que esse aqui ele pula de uma em uma? Então se eu multiplicar por 10, eu vou jogar uma casa para cima. Então fica 6,666. Subtraindo, isso aqui vai zerar, tá? Subtraindo aqui, ó, vai ficar 9x e vai zerar essa parte decimal. 6 menos 0 é 6, tá? Esse 6, isso vai cortar. Assim que é a nossa estratégia, tá? Então eu passo dividindo 6 por 9 e vou simplificar. Dividir por 3 cima e embaixo. Então vai ficar 2 terços. Então esse 0,66 a gente vai escrever dessa maneira, tá? Esse 133 também vamos trabalhar em cima dele, ó. Então 133, mesmo esquema, ó. 1 vezes o número é igual a 1,333. Depois a gente vai inverter, tá? Depois a gente vai jogar de ponta cabeça. Também ele repete de uma em uma, então multiplicar por 10, ó. Então 10 vezes 1,3 vai dar 13,333. Isso aqui vai zerar. Quando subtrair, 3 com menos 3 dá 0. 3 menos 3 dá 0. Dá certinho, tá? 10 menos 1, 9x. 13 menos 1, 12. Também vou passar dividindo. 12 por 9. Simplifico, em cima e embaixo eu vou dividir por 3. Então vai ficar 4 sobre 3. 4 terços. Só que aí, como ele é invertido, que é 1 sobre 1, 3, 3, 3, alguma coisa assim, ó, só que negativo, então ele vai ficar menos 3 quartos. Eu jogo de ponta cabeça, certo? É 1 sobre. Eu posso fazer isso direto. 4 terços eu jogo de ponta cabeça, menos 3 quartos. Isso é sinal de menos. Legal. Então aqui, ó, vai ficar raiz quadrada de... Esse 1 sexto, vamos colocar a raiz aqui, ó. Esse 1 sexto, vamos colocar aqui, ó, como 6 elevado ao cubo. Porque aqui inversão, inverteu, trocou, tá? Vezes 0,666, esse 0,66 aí, eu já sei que virou 2 terços, ó. 2 terços. Beleza. Mais, esse aqui está elevado a zero. Elevado a zero dá 1, tá? Elevado a zero dá 1. É uma propriedade da potência. Vou deixar o link aqui de uma aula nossa que fala mais sobre propriedade de potência. Esse menos 1 sobre 133 a gente acabou de fazer. Ele vai dar menos 1, aliás, menos 3 sobre 4. Menos 3 quartos. Certo? E raiz disso aí, elevado a menos 2. Depois a gente faz esse elevado a menos 2. Beleza. Então esse 6 elevado ao cubo, vamos ter uma parte que dá para simplificar, né? Então vai ficar 6, 6, 6, 2, 3 aqui. Que dá para cortar, ó. Corta um dos 6 aqui com 3, divide por 3 dá 2, aqui vai dar 1. Beleza. Mais. Aí aqui vai ficar raiz quadrada de 1 menos 3 quartos. Tira BMC, dá 4. 4 divide por 1, deixa eu melhorar esse 4 aqui. Divide por 1, 4, vezes 1, 4. Menos 3 aqui. Legal. Elevado a menos 2. Perfeito. Então aqui vai ficar raiz quadrada, eu nem preciso fazer essa conta.
Ó, 6 ao quadrado, certo? 6 vezes 6, 6 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Não preciso perder tempo fazendo conta. 4 menos 3 é 1. Então fica 1/4 aqui, elevado a menos 2. Tá? Isso aqui vai dar o quê? Eu vou continuar aqui do lado. Ó. Isso aqui vai ficar, ó, tá vendo? Ó? Raiz quadrada do número elevado ao quadrado vai dar o próprio número. Então isso aqui, o resultado vai dar 6. Está multiplicando como se fosse raiz de 6 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. Cortou, né? 6 ao quadrado é 36, raiz de 36 é 6. 2 ao quadrado é 4, raiz de 4 é 2. Certo? Aqui eu vou tirar a raiz, como se fosse 1 em cima e 4 embaixo. Raiz de 1 é 1. Tiro raiz em cima e embaixo. Raiz de 4, 2. Pronto, já está um número mais agradável um pouquinho, né? Aí eu faço a multiplicação. Vai ficar 12 aqui, ó. 12 mais meio elevado a menos 2. O que eu vou fazer? Tira MMC. MMC é 2. Divide por 1, 2. Vezes 12 vai dar 24. 24 mais 1. Elevado a menos 2. Tá? Então 24 mais 1 vai dar 25. Sobre 2. Elevado a menos 2. O que eu vou fazer? Eu vou inverter. Eu vou trocar numerador com denominador, jogo de ponta cabeça. E elevo ao quadrado. Eu posso fazer isso, inversão, certo? Troco o sinal aqui do expoente. E aqui eu vou trocar. O de cima vai para baixo e o de baixo vai para cima. Troca. Aí eu faço 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. 25 ao quadrado é 25 vezes 25, 625. Então vai dar letra A. Para você conferir, ó, 25 vezes 25. 5 vezes 5, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Então agora sim, 125. 2 vezes 25, 50. 5 mais nada, 5. 2 mais 0, 2. 1 mais 5, 6. Tá? Então realmente a letra A. Vamos resolver mais uma na sequência aí. Bom, agora eu vou fazer outra questãozinha de matemática. Dessa vez de geometria. Geometria plana, parte de perímetro. Prova de CFN 2014. Questão 31. Considere dois quadrados. Um deles tem 12 centímetros de lado e o outro tem 15 centímetros de lado. Qual é a razão entre o perímetro do quadrado menor e o perímetro do quadrado maior? Aí opção A, 5 para 4, B, 3 para 4, C, 4 para 3, D, 2 para 3 e 4 para 5. Muito bem, então vamos pegar esses dois quadradinhos aqui para a gente visualizar melhor, tá? Então a gente tem um quadrado com 12 centímetros de lado. Se é quadrado, todas as medidas são iguais, né? E o outro de 15. Ele quer relação entre perímetros. Como que a gente calcula perímetro de quadrado? Perímetro é o seguinte, ó. Eu vou multiplicar por 4. Então, perímetro opa, saiu meio zoado. Perímetro igual a 4 vezes o lado. Então, desse aqui, ó, vou chamar de A e B. O A, então, vai ser 4 vezes 12, ou melhor, 4 vezes 12 vai ficar 48 centímetros. E o B, 4 vezes 15, então vai ficar 60 centímetros. Certo? Ele quer a razão. Razão é relação, né? O perímetro do menor e o maior. O menor é esse aqui, ó. Então A sobre B. Então fica 48 sobre 60. Mas é o seguinte, para você fazer mais rápido, você pega, ao invés de você tentar simplificar aqui, você já pega, ó, 4 vezes 12 e 4, 15. Já corta o 4. Fica 12 para 15. Ainda não temos a relação. Os dois estão na tabuada do 3. Eu vou dividir por 3.
vai ficar 4. Embaixo também tem que fazer igual, divide por 3 dá 5. Então 4 para 5, letra E. Agora, tem algumas alternativas que eu já jogaria no lixo, de cara, né? Razão entre o perímetro do menor e o maior. Pô, se é a relação de perímetro do menor para o maior, o número menor tem que estar em cima. Então esse aqui, ó, falso, totalmente falso, há um maior em cima. A letra C também, absurdo, ó. Como que o perímetro do menor é maior? Não tem como. Ó, 4 para 3. Tem que ser o número menor para cima e o maior para baixo. Então, com isso, já eliminaria duas de cara, né? Só pelo raciocínio já manda para o lixo. Eu fico entre B, D e E. Mas realmente a E, você montando, né? Dá para descobrir, mas você vê que só pela lógica já dá para jogar duas no lixo já. Beleza? Então mais uma questão, vamos trazer outra aí. Bom, fazer outra questão de matemática, agora na prova do CFN 2014, regra de 3. Questão 37. Uma certa quantidade de ração é possível, com certa quantidade de ração, é possível alimentar 40 coelhos durante 30 dias. Calcule os valores de A, B, C e D de acordo com o quadro abaixo, considerando-se a mesma quantidade de ração. Então tem aqui o número de coelhos, 40, número de dias 30, 120 coelhos, dias A, B, coelhos para 60 dias, C, coelhos para 15 dias, 60 coelhos para D dias. E tem as opções A, B, C, D e E. Muito bem. Bom, primeira coisa, né? Tá errado esse ponto de interrogação, porque não é uma pergunta. Calcule os valores. Isso aqui, você está você dando um comando, né? Não é interrogação. Então tá errado. Teria que ser um ponto final. Eu vou até apagar isso aqui, viu? Erro da banca organizadora. Pessoal da Marinha, por favor, vamos caprichar no português, né? É prova de matemática aqui, mas, pô, vamos caprichar no português, né? Senão o aluno se perde também. Bom, então aqui o que acontece? Primeira coisa, a gente tem que analisar se são grandezas inversamente ou diretamente proporcionais. Eu vou deixar o link aqui de uma aula nossa que fala mais sobre isso. Mas assim, ó, o que acontece? Ó? Se você tem número de coelhos, número de dias, quantidade de ração, se você aumentar a quantidade de coelhos, deixa eu melhorar essa letrinha aqui, né? Se você aumenta a quantidade de coelhos, você vai ter a mesma quantidade de ração. Você vai conseguir mais dias ou menos dias. Vai diminuir, vai reduzir, vai diminuir a quantidade de dias, certo? São grandezas inversamente proporcionais. GIP, grandezas inversamente proporcionais. Portanto, o que nós devemos fazer? Devemos fazer o seguinte, ó. Nós devemos pegar e montar aqui, ó, regra de 3. 40 coelhos, então o número de coelhos, né? Coelhos. 30 dias, ó, número de dias. Vamos montar aqui isso aqui, ó, 120 coelhos. A, que é a quantidade de dias que ele quer. Aqui você não vai cruzar, porque não são grandezas diretamente proporcionais, são inversamente proporcionais. O que você vai fazer? Você vai montar assim, ó. Você vai multiplicar na lateral. 120A igual a 40 vezes 30. 40 vezes 30. Ou seja, a quantidade de dias vai diminuir. Com isso, eu já sei, tá vendo? Ó? Então, se eu tenho 40 coelhos em 30 dias, o número de dias ele vai diminuir, porque aumentou a quantidade de coelho, ó, aumentou o coelho, ó, vai diminuir a quantidade de dias. Com isso, eu já elimino aqui, ó, letra A errada, porque aumentou, letra B errada, porque aumentou. Já eliminei duas, olha que bacana. Já eliminei duas só com isso. Ótimo. Então aqui eu vou cortar o zero, só um dos zeros, tá? Então ficou 12A. 4 vezes 30 vai dar 120.
Aí eu vou dividir por 12, 120 por 12, 10 dias, ó. E a letra E também já elimino porque 5 está errado, eu fiquei entre C e E. Então, com um cálculo e um raciocínio, eu já eliminei quase todas, já fiquei entre duas. A, B e a E foram pro saco. A e B já foram ridículas já. Lixo. Maravilha. Vamos montar para outra. Eu vou fazer de outra cor aqui, ó. Então agora, ó, vamos lá. Liberar o espacinho aqui. Vou montar agora, ó, com essa mesma proporção, 40 coelhos, que é inicial. Eu vou trabalhar sempre com a inicial, para não ter problema de ter erro, né? Não vai ter problema de erro. E agora B coelhos, 60 dias. Então, se eu quero mais dias, eu vou ter que diminuir a quantidade de coelhos. Também vou multiplicar na lateral. 60B igual a 40 vezes 30. 40 vezes 30. Também já corto, ó, corto 0. Fica 6B. 4 vezes 3, 12. Ó, com um 0 colado nele, 120. Então, B igual a 120 dividido por 6. B igual a 20. 20 dias. Já matei, ó. Letra C. Porque a E não vai, ó. Tá errado. Já matei. Vamos calcular os outros, vamos? Com certeza. Olha o raciocínio, ó. Você aumentou o número de dias, tem que diminuir o número de coelhos. Tá? Vamos calcular as outras aí, só para fechar o raciocínio, tá? Então aqui, ó. Deixa eu fechar. Fechar aqui. Pronto. Vamos fazer de outra cor. Vamos fazer esse verdinho aqui, ó. Então agora o C, ó. Eu vou ter, continuar a mesma proporção, 40, vou fazer aqui embaixo, 40 coelhos, 30 dias. Agora C coelhos, 15 dias. Eu já sei que, se eu diminuir, o número era 30, né? Aumentei o número de dias, quer dizer, diminuí o número de dias, né? Era 30, foi para 15 e reduziu. Eu vou aumentar o número de coelhos, tá? Então eu vou multiplicar na lateral. 15C é igual a 40 vezes 30. 40 vezes 30. Eu vou dividir por 15, mais fácil para simplificar. Eu divido por 15 aqui também, ó. Então, 15 dividido por 15 dá 1. Então, 1C, né? Igual a 40. Divido por 2, vai dar 2, ó. Então, C igual a 80. Bateu, olha lá, 80. Bateu. Joia. E agora, para fechar, a letra D. Vamos fazer. Já encontramos os valores, né? Já encontramos o gabarito, mas vamos montar só para fechar o raciocínio. 40 coelhos, 30 dias, mesma proporção. 60 coelhos. Quantos dias? D dias. Multiplico na lateral. 60D igual a 40 multiplicado por 30. Cortei. Então, 6D igual a 40 vezes 3, 120. Aí eu vou passar dividindo, ó. 120 dividido por 6, D igual a 20. Então vai dar 20, bateu certinho, ó. Maravilha, bateu, perfeito. Então, ó, o que a gente pode aprender com essa questão? Questão muito legal, muito inteligente, interessante essa questão. Deu para pegar muitos conceitos. Primeiro, você precisa avaliar. São grandezas diretas ou inversas, né? Diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Repetindo a explicação. Se você aumenta uma coisa e a outra diminui, são grandezas inversas. Você não vai multiplicar cruzado. Não. Você vai multiplicar na lateral, tá vendo? Ó? Ou você pode colocar um sobre o outro também, tanto faz. Tá? Eu poderia pegar para montar isso aqui, ó, fazer 40, tá para 120, tanto faz, tá? Assim como 30 tá para A. Tanto faz também. Ó. Você poderia usar esse raciocínio também, sem problema. Certo? O importante é, você não vai multiplicar cruzado igual a gente faz quando a gente tem
Aliás, não, também não dá certo assim. Não, não, não. Não, porque aqui também daria direto proporcional. Não, então deixa quieto. Não, não vai dar certo não. Então fica daquele jeito mesmo. Multiplica na lateral, mais fácil. Ó. 120 vezes A, 40 vezes C. Se você fizer daquele jeito que eu estou falando, vai dar diretamente proporcionais. Não, então é melhor usar esse método mesmo. Multiplica na lateral, multiplica na lateral. Iguala. Então a primeira coisa que você tem que ver. E aí você vai simulando, né? Se você aumenta o número de coelhos, você tem que diminuir o número de dias. Se você diminui o número de coelhos, aumenta o número de dias. É isso aí que você vai seguindo, com isso você elimina várias alternativas. Vamos trazer mais questões aí. Segura que a gente já volta. Agora vamos resolver o sistema. Questão da prova de CFN, Fuzileiro Naval 2014. Então, CFN 2014. Questão 38. Se 2x menos y é igual a 2 e x mais 3y é igual a 15. Dê o valor numérico de x ao quadrado mais y ao quadrado. Opção A, 25, B, 30, C, 35, D, 40 e 45. Vamos montar o sisteminha então, ó. 2x menos y é igual a 2. X mais 3y é igual a 15. Então aqui que a gente vai fazer, ó. Vamos usar o método da adição. Eu vou deixar o link aqui de uma aula nossa que fala mais sobre isso. Vamos fazer esse aqui, ó, multiplicar por menos 2, ó. Pegar essa linha para multiplicar por menos 2 para zerar o x. Então o x aqui eu vou manter, a primeira equação, né? Vou manter tudo. Só copiar 2x menos y é igual a 2. Vou multiplicar de baixo por menos 2, então fica menos 2x. Mais com menos dá menos, 3 vezes 2, 6, ó, 6y. Menos com mais dá menos, 30. 15 vezes 2, 30. Aí eu vou somar. Então esse aqui vai cortar. Deixa eu riscar aqui de outra cor, ó. Vai cortar, certo? Porque 2 menos 2, zera, né? Seja com x, com qualquer outra coisa, vai zerar. Menos y menos 6y vai ficar menos 7y. 2 menos 30 vai dar menos 28. Eu vou trocar o sinal. Menos com menos dá mais. Ó. Inverter o sinal dos dois lados. Ó. Então y é igual a 28 sobre 7. Y é igual a 4. Está multiplicando, passa do outro lado dividindo. E aí eu vou calcular o x. Eu volto, por exemplo, para essa equação aqui. Ó. Eu vou copiar. X mais 3y é igual a 15. No lugar do y, então o x eu copio, no lugar do y aqui eu vou colocar 4. Copiei, no lugar do y 4. 3 vezes 4, 12. Copio o x, 3 vezes 4, 12, igual a 15. Passo 12 para o outro lado subtraindo. Então x igual a 15 menos 12, x igual a 3. Ele quer o quê? Ó? X ao quadrado mais y ao quadrado. Ó. Então x é 3 ao quadrado e y é 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 é 9, tabuada. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, também na tabuada. 16. Soma os dois dá 25, letra A. Você vê que era uma questão simples, né? A gente consegue matar rapidinho, explicando tudo. Em 3 minutos essa questão foi feita. Beleza? Vamos trazer mais questões aí. Bom, agora vamos montar uma questãozinha de fração. Questão da prova de CFN 2012. Então, vou colocar aqui CFN Fuzileiro Naval 2012. Questão 37. Mônica resolveu gastar seu 13º salário nas compras de Natal. Com 2/5 do 13º salário, ela comprou um televisor. Com 1/4 do 13º salário, comprou um aparelho de som. E com 1/5 do 13º, comprou roupas. Verificou, então, que ainda lhe restaram R$ 150. Nessas condições, quanto Mônica recebeu de 13º salário? Opção A, R$ 2.000. B, R$ 1.500. C, R$ 1.200. D, R$ 1.500. Muito bem. Então, ela fez algumas compras aí, né? Então, tem o televisor,
um aparelho de som, roupas e ainda o que sobrou. Muito bem. Então aqui, ó, vamos ter o salário, vamos dividir em partes aqui, ó. Então, uma parte televisor, uma parte aparelho de som, uma parte roupas e a outra parte a sobra, certo? Então aqui, ó. Aqui é o salário. Então você vai ter, ó, TV, televisor, vou colocar TV, um quarto. Você vai ter o aparelho de som, um quinto do salário. Aliás, não, peraí, volta. 2/5, cuidado. 2/5 televisor, pronto. 2/5 televisor, um quarto aparelho de som, agora sim. E um quinto roupas. Um quinto roupas. Um quinto. E é o que sobrou. Sobra 150. Ele quer saber o total. Quanto que é o 13º? Então esse aqui é o total. Vamos chamar de X. Então o total é X igual. TV é 2/5 do valor. Então eu vou colocar 2/5 de X. É uma fração do total. Mais aqui, ó, 1/4 de X. E aqui 1/5 de X. Mais o que restou, que é 150. Certo? O que eu vou fazer? Por enquanto eu vou deixar aqui. Já vou somar esse aqui, ó, com esse aqui, ó. 2/5 com 1/5 vai dar 3/5. 3/5 de X mais 1/4 de X mais 150. Eu posso tirar MMC e transformar tal, mas eu vou te dar uma ideia melhor. Vamos tirar MMC entre 5 e 4 e já vamos multiplicar todo mundo por esse número. Já elimina tudo. Então, dividindo por 2. Esse aqui vai esperar, porque ele é ímpar, não dá para dividir. 4 dividido por 2 dá 2. Divide por 2 de novo. 5 vai esperar. 2 dividido por 2 dá 1. Aí eu vou dividir por 5. Vai dar 1 aqui. 1 já estava. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Então eu vou pegar e vou multiplicar todo mundo por 20. Eu vou fazer de outra cor aqui para destacar. Ó. Eu vou multiplicar aqui todo mundo por 20. Multiplicar todo mundo por 20. Então como é que vai ficar? Vai ficar 20x, certo? 20x igual 20 vezes 3/5 de x mais 20 sobre 4x mais 20 vezes 150. Então, cada um, 20 vezes x, 20x. 20 vezes 3/5 de x, 20 vezes 3/5 de x. 20 vezes 1 quarto, 20x sobre 4. Mais 20 vezes 150. Maravilha. Todo mundo tem zero aqui, tá vendo? Ó, eu vou cortar um zero aqui para facilitar. Ó. Todo mundo tem, eu posso fazer isso. Eu posso cortar. Cortei um zero. Só um, tá? Esse aqui não pode. Que só tem um em cada um. Então, ficou 2x igual. Aí eu vou multiplicar então, ó. 2 vezes 3 é 6. Apesar que isso aqui não vai ficar legal. Não. Porque depois vai dar um número quebrado. Não, deixa quieto. Não foi uma boa ideia, não. Deixa quieto. Vamos deixar do jeito que estava. 20x, porque senão vai dar um número quebrado. Aqui, ó, como é que vai ficar? Ó? 20 com 5 dá para cortar. Divide por 5 em cima e embaixo. Vai ficar 4 aqui. 20 dividido por 5 dá 4. 5 por 5 dá 1. Então, 4 vezes 3, 12. 12x aqui. 20 dividido por 4 vai ficar 5. Então, ficou 5x aqui. Mais 150 vezes 20, isso aqui vai dar 3.000. 3.000. Vamos fazer a continha aqui para conferir. Ó. 150 vezes 20.
Mais fácil, porque é só um andar aqui, né? Joga o 0 para o lado, ó. Pega esse macete aí, ó. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 5 é 10, vai 1. 1 vezes 2 é 2, mais 1, 3. Ó. Desce o 0, 3.000. Então ficou 3.000, beleza. Então 20x igual 12 mais 5, 17. 17x mais 3.000. Passo para cá trocando o sinal. 20x menos 17x igual a 3.000. Então vai ficar 3x igual a 3.000. Passo dividindo x igual a 3.000 sobre 3. Então vai dar R$1.000, letra D de dado. Aí conferindo os valores, tá? Vamos fazer uma prova real aqui conferindo os valores. Então a TV, 2/5, né, do valor, TV, ó. 2/5 vezes 1.000 vai dar 2.000 sobre 5, a TV R$400. Caramba, é difícil encontrar uma TV por esse preço, mas tudo bem. Som, 1/4 do valor, ó. 1/4 vezes 1.000. Isso aqui vai dar 250. Também é difícil achar um som por R$250, mas tudo bem. Roupas. Fazendo uma prova real aqui para conferir, né? 1/5 vezes 1.000. Então vai dar 1.000 dividido por 5. Isso aí vai dar 200. R$200. Se você somar 400, 250, 200. Nem precisava colocar aquele tracinho ali, né? Mas tudo bem. Vamos voltar melhor. 250, 200, é mais fácil. 200. Vamos somar. 0, 5, 4 mais 2, 6, mais 2, 8, 850. Mais os 150 que estava faltando vai dar 1.000 certinho. Beleza. Só para tirar uma prova real aí. Certo? Então mais uma questão resolvida. Vamos trazer outra ainda para vocês aí. Agora vamos fazer uma questãozinha sobre números romanos. Prova de CFN em 2012. Então CFN, Fuzileiro Naval, 2012. Pessoal, subestima, né? Tem gente que subestima, fala, mas só cai uma questão, mas todo ano cai. Dificilmente vai deixar de cair. Então vamos aprender fácil, é tranquilo. Vamos lá. Questão 43. Indique o número equivalente a CM, XX, V, II. Opção A, 1578. B, 1128. C, 928. D, 678. E, 428. Muito bem. Então assim, ó. Você tem I, ele vale 1. V vale 5. É assim que funciona o número romano, tá? O X ele vale 10. O L vale 50. O C ele vale 100. O D vale 500 e o M vale 1.000. Você pode no máximo ter 3 iguais. Então esse aqui, ó, tá vendo, ó? V3. Então esse aqui, beleza, ó. Eu já sei que ele vale 8, né? 5 mais 3 é 8, tá? Que você tem um V, que vale 5, e 3 do I, então eu sei que o final é 8. Mas todos têm final 8, beleza? Isso aí já tá tranquilo. Aqui você tem, ó, C e M, é tudo de centena, de milhar, isso aqui é mais para cima um pouco, né? Um pouco mais alto o valor. Então XX, isso aqui é 20. Duas notas de R$10, 20. Então alguma coisa termina com 28. Com isso, ó, letra A, 78 está fora. Letra D, 78 está fora. Eu fico entre B, C e E. Agora CM, então assim, ó, se eu tiver M, ele vale 1.000. MC é 1.100, é 1.000 mais 100, 1.100. Não é CM, então esse aqui não é. Para dar 400, como que ficaria 400? 400 é o seguinte, ó. Quando você tem 300, ó, C, 300. O máximo que você pode colocar iguais aqui são 3. O que você tem que fazer? Você vai dizer o seguinte, ó, para 500 estão faltando 100. 100 faltando para 500, que vai dar 400.
CD, tem CD? Não, então também não é. Só pode ser a letra C. Como de fato é? Porque você tem, ó, CM, ó, CM. Faltam 100 para dar 1000, então é 900, certo? Juntando cada um deles, ó, então isso aqui, 900. 900 mais 20 mais 8 realmente dá 928. Então é assim que funcionam números romanos. Vamos dar outros exemplos. Se você tiver x, isso aqui vale 30. Como que ficaria, por exemplo, 60? Ficaria L, que é 50, mais x, que é 10. Isso aqui dá 60, certo? Como que ficaria, por exemplo, 4? Falta 1 para dar 5. Então, isso aqui dá 4, porque você não pode colocar, ó, 4 desse i. Não existe, ó, não pode. O máximo é 3, então falta 1 para dar 4. Quer dizer, falta 1 para dar 5, isso aqui é igual a 4. Certo? Então, é um tipo de questão que você não pode perder, é tranquila. Não pode perder. Beleza? Mais exemplo aí, por exemplo, 90. Como que ficaria 90? 90. Você tem 10 faltando para 100. 10 faltando para dar 100. Ó. XC, isso aqui dá 90. Beleza? Então, mais uma questão resolvida. Vamos trazer mais aí. Vamos fazer outra questão aqui de geometria plana, prova de CFN 2012. Envolve área, esse tipo de coisa. Ó. CFN 2012. Questão 33. Calcule a área da região colorida da figura, sabendo-se que o triângulo é equilátero. Letra A. 2L² vezes 3 menos π sobre 4. B. L² vezes 1 menos π sobre 4. C. 3L² raiz de 3 menos π sobre 2. D. L² sobre 8 vezes 2 raiz de 3 menos π. E. L² raiz de 2 vezes π menos 4. Muito bem, então é o seguinte, ó. Primeiro, como que funciona a área de um triângulo equilátero? Temos vídeo sobre isso, vou deixar o link aqui, mas é tranquilo. Como é que funciona isso? É o seguinte, ó. Vamos considerar esse triângulo cortado ao meio, certo? O triângulo equilátero está cortado ao meio. Eu vou te mostrar como que é a fórmula. Se você quiser também memorizar, é um caminho, tá? Mas eu vou te mostrar como que eu faço para deduzir essa fórmula, tá? Sem ter que decorar absolutamente nada. Então você vai ter, ó, altura, você vai ter lado e lado sobre 2, porque aqui você cortou o meio. Eu estou cortando exatamente aqui no meio. 60 graus aqui. 60 graus aqui. Então vai ser assim, ó. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2, certo? Só que eu tenho a base, no caso do triângulo aqui é lado, né? Toda a base dela é o lado, é L. Eu estou fazendo metade só para fazer um cálculo aqui. Porque meu problema é saber qual que é a altura. A partir do momento que eu conseguir relacionar a altura, beleza, eu vou embora, tá? A base aqui é próprio lado. A base, então a base aqui é o lado L. Porque ele está fazendo em função disso. Aqui eu vou usar trigonometria. Eu vou usar... Deixa eu ver qual que fica mais fácil. Eu vou usar tangente, ó. Tangente de 30. Ou melhor, tangente não. Eu vou usar seno. Seno de 60 graus é igual. Cateto oposto, que é esse cateto ao contrário aqui, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60, ele vale raiz de 3 sobre 2. Tá? Na nossa live lá sobre trigonometria, a gente explicou bastante sobre isso aí, tá? Qualquer coisa, dá uma olhadinha na nossa live de trigonometria. Eu vou deixar o link lá embaixo para você. O cateto oposto é H, que é o cateto que está do outro lado. E a hipotenusa é L. Com isso, você multiplica a cruzada, vai ficar 2H é igual a raiz de 3L. Com isso, você vai ter H igual a raiz de 3 sobre 2L.
Pronto, já encontrei a relação. Então a área vai ficar, a base era L, que é o lado, né? L. Tanto faz, minúsculo, vou colocar minúsculo, vai, para seguir o raciocínio dele aqui. Vezes, tudo sobre 2, vezes a altura que é raiz de 3, sobre 2L. Então vai ficar raiz de 3, L ao quadrado, sobre 4, porque aqui, esse 2, como ele está embaixo dividindo, é a mesma coisa se você multiplicar pelo inverso, multiplicar por meio. Então fica 4 aqui embaixo, 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui é a forma da área de um triângulo equilátero. Só que aqui, tá vendo, ele está arrancando um pedaço do material. O que ele está fazendo? Ele está fazendo o seguinte, isso aqui é um semicírculo, tá? É um semicírculo. Então você tem, ó, semicírculo aqui, ó, com 60 graus. E o raio dele é L sobre 2, ó, tá? A medida aqui, ó, é metade, tá vendo? Ó, metade do lado, ó, L sobre 2, aqui e ali. Então, como é que fica? Ó? A área do círculo, ó, a área do círculo é π vezes o raio quadrado, tá? Se fosse o círculo completo, como que ficaria? Π vezes o raio, que no caso é L sobre 2, o raio aqui é L sobre 2, eleva ao quadrado. Então a área do círculo, vou abreviar, ficaria π vezes L ao quadrado sobre 4, que 2 ao quadrado é 4. Porém, é um semicírculo, aliás, é menos, né? É um setor circular. O nome certo é setor circular. Então, setor circular. A gente vai fazer uma regra de 3. Se fosse a volta completa, né, o círculo completo seria 360 graus. E aí daria essa área aqui, ó, π L quadrado sobre 4. Mas é 60 graus. Então vamos fazer AS aqui, ó, para dar um nome, área do setor. Multiplica o cruzado. Isso aqui é uma regra de 3 simples, né? 360 AS igual 60 vezes π L quadrado sobre 4. Eu posso cortar o zero. Eu vou dividir isso aqui por 6. E vou dividir isso aqui por 6 também para simplificar. Então fica 6AS é igual a 6 sobre 6 morreu. π L quadrado sobre 4. Passo esse 6 para cá multiplicando, como se estivesse multiplicando o cruzado. π L quadrado 6 vezes 4, ou seja, π L quadrado sobre 24. Tá? Isso aqui já é uma questãozinha mais elaborada, né? É isso aí. Então, π L quadrado sobre 24. Só que são 3, certo? Ó, são 3, tá vendo? Ó? São 3. Então, eu tenho que fazer a área do triângulo menos 3 vezes isso aí. São 3 setores, ó. 3 setores. Então, vai ficar 3 vezes π L quadrado por 24. Simplificando, divide por 3 em cima, vai ficar 1. 1 vezes π L quadrado vai dar o próprio π L quadrado. 24 dividido por 3 dá 8. Então ficou assim, área dos 3 setores. Agora, para finalizar, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer de outra cor aqui. A gente vai pegar toda aquela área, tá? Cadê? Que é isso aqui, ó, raiz de 3, a área de todo o triângulo, né? Que é raiz de 3, L quadrado sobre 4, menos π L quadrado sobre 8. Tá? Com isso, o que eu posso colocar em evidência? Eu posso colocar L ao quadrado, certo? L quadrado aqui. Aí ele está colocando sobre 8, provavelmente vai ser isso aí. Então, vou colocar, vamos por L ao quadrado sobre 4. Tá? L ao quadrado sobre 4.
vai sobrar raiz de 3, tá vendo? Eu estou colocando em evidência. L quadrado sobre 4 vai sobrar menos π sobre 2. Só que aí o que ele fez? Ele pegou, multiplicou esse aqui por 2, dividiu o outro por 2. Ó. Divide por 2 isso aqui, ó. L quadrado. Ou melhor, vamos fazer melhor, vai. Tá ficando meio ruim para explicar. Ó, cheguei até aqui, certo? Eu vou dobrar em cima e embaixo aqui, ó. Dobrar. Então vai ficar 2 raiz de 3, L quadrado, 2 vezes 4, 8. Menos π, L quadrado sobre 8. Qual o fator comum? L quadrado sobre 8. L quadrado sobre 8. O que vai sobrar aqui? Ó? Vai sobrar 2 raiz de 3. Vai sobrar só o π, menos π aqui. Pronto, vai dar a letra D. É a questão mais complicadinha aqui que eu vi dessa prova, hein? Mais embaçadinha aqui. Bacana, é bom saber fazer uma dessa, né? Claro que primeiro você tem que aprender a fazer o básico, né? Não adianta você não sabe nem fazer um número romano e já querer acertar uma dessa, né? Mas é bom. Isso aqui, o cara que souber fazer uma dessa, ele tá muito para frente, acertar bastante coisa. Provavelmente ele gabarita a prova, que são as questões mais complexas aí. Na sequência vão trazer mais questões aí. Bom, vou fazer mais uma questãozinha aqui, agora de sintaxe. CFN 2012. Questão 14. Observe o título do texto. Não faça mais isso, dona. O tema em destaque exerce a função de: opção A, sujeito; B, aposto; C, vocativo; D, objeto direto; E, objeto indireto. Muito bem. Você tem essa oração: não faça mais isso, dona. O verbo é esse aqui: faça. Então, o verbo do verbo fazer. Ele está conjugado no imperativo, imperativo afirmativo. Então, faça, você. É imperativo afirmativo. Então, o que acontece? Não tem sujeito aqui. Ele é um sujeito oculto, né? Sujeito oculto. Portanto, essa palavra dona não pode ser sujeito. Falso. Não é sujeito. Aí você tem aposto, vocativo, objeto direto, objeto indireto. Vamos analisar esse verbo. Verbo fazer. Que tipo de verbo a gente tem? Então, o sujeito oculto é você, que não está escrito, mas pela terminação do verbo, pela conjugação, nós sabemos identificar. Agora vamos entender melhor esse verbo. O verbo fazer. Fazer. Quem faz, faz alguma coisa. Então, verbo transitivo direto, VTD. Verbo transitivo direto. Vou deixar o link aqui que a gente tem aulas falando mais sobre isso. Então, o verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele precisa de um objeto direto como complemento. Não faço o quê? Mais isso. Esse é o complemento, objeto direto. Portanto, também não poderia ser um objeto indireto. Falso. E outra, o dona não é objeto direto. Objeto direto é mais isso. Mais isso que é objeto direto. Não faço o quê? Mais isso. O não, ele já é outra coisa. O não, ele é o adjunto adverbial. Adjunto adverbial de negação. Fazendo a análise completa aí, tá? Esse mais também é adjunto adverbial. Bom, eu tenho aposto e vocativo. Gabarito é a letra C, vocativo. Por quê? Porque o vocativo é uma palavra que você usa para chamar alguma pessoa, para invocar alguém, tá vendo? Vocativo, invocar. Pensa nesse verbo, invocar. Aposto é outra coisa, falso. Aposto é quando você está explicando alguma coisa. Então, por exemplo, este concurso muito concorrido, vírgula, adiou
a data da prova. Então aqui você não está dando uma informação adicional, isso é um aposto. Um aposto. Você está comentando alguma coisa a respeito, você está dando uma informação adicional. Isso é um aposto. Tá? Então não tem nada a ver com o que ele está falando aí. Isso aqui é vocativo, realmente é vocativo a palavra que está chamando. Não faça mais isso, dona. Está se dirigindo a essa pessoa. Beleza? Então, ó, mais uma questãozinha aí, questãozinha de sintaxe. Um assunto muito cobrado em prova. Nós temos, inclusive, um curso de sintaxe. Vamos falar mais a respeito aí no final, tá? Mas é um curso específico de sintaxe, focado na prova de fuzileiro naval. Serve para várias outras provas, mas é focado na prova de CFN. Depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito. Bom, agora vamos pegar aqui, ó, figura de linguagem. Questão 25 também, prova de CFN 2012. Outro assunto cobrado, né? Muito cobrado. Dada a frase: a velha senhora está morrendo de saudades da filha que mora nos Estados Unidos. Qual figura de linguagem encontramos na frase acima? Opção A, ironia. B, hipérbole. C, metonímia. D, comparação. E, antítese. Então ele diz aqui, ó, tá morrendo de saudades. É uma coisa que é exagerada, certo? Ó, morrendo de saudades. Ele tá morrendo de saudade? Não, é uma figura de linguagem, alguma coisa que é exagerada. O que é isso aí? Isso é uma hipérbole. Isso é uma hipérbole. Ironia, o que é ironia? Ironia é quando você fala alguma coisa invertida. Então, por exemplo, o cara chega atrasado, né? Você fala bonito, né? Na verdade é feio, né? Chegar atrasado não é bonito, é feio, né? Então você está usando uma ironia. O que é metonímia? Metonímia é quando você troca uma palavra por outra. Então, um tipo de metonímia é assim, ó. Ele leu Machado de Assis, que é aquele escritor, né, famoso da literatura brasileira. Machado de Assis. Ele leu Machado de Assis? Claro que não, ele está lendo o cara, não existe isso, né? Na verdade, ele quis dizer igual a obra, o livro, né, do autor Machado de Assis. Então, isso aí é um exemplo de metonímia. Metonímia é você troca uma palavra por outra. Comparação. Comparação, você tem que ter alguma palavra que indique comparação. Então, por exemplo, ele é tão inteligente quanto o pai. Então tem que ter uma comparação. Tão, quanto, mais ou menos. Tem que ter alguma comparação. Tem que ter algum conectivo que indique essa comparação. Antítese são ideias contrárias. Tá? Antítese, ideias adversárias, ideias contrárias. Então você tem, por exemplo, ele é um pequeno, grande homem. Pequeno, grande homem. Ué, o ele é pequeno é grande, não é? Você está usando uma figura de linguagem. Você tem coisas que estão, como posso dizer, se contradizendo, coisas que são opostos. Preto com branco, forte com fraco, esse tipo de coisa. Rápido com lento e por aí vai. Então, mais uma questãozinha aí de figura de linguagem. Também temos bastante coisa sobre isso aí no canal, né? Vou deixar o link lá embaixo, lá, tá? Vamos fazer mais uma aqui. Agora uma questão de sintaxe, mais uma questão de sintaxe, porque esse assunto é muito cobrado, né? Agora sobre transitividade verbal. Questão 24, CFN 2012. Na frase, então vou pedir ao senhor mais um favorzinho. Linhas 24 a 25, o verbo, quanto à transitividade é: opção A, transitivo direto. B, transitivo indireto. C, transitivo direto e indireto. D, verbo de ligação. E intransitivo. Quem pede, pede alguma coisa.
pede o quê? Mais um favorzinho. Mas ele pede a alguém, ao Senhor. Então, na verdade, ele tem dupla transitividade, vamos dizer assim, né? É transitivo direto e indireto. Então, pedir. Aí você pergunta, o quê? Mais um favorzinho. Esse aqui é objeto direto. Por quê? Porque ele vem sem preposição. A regência dele não pede preposição. Agora, pedir a quem? Ou para quem, né? Para quem? Ao Senhor é a resposta. Então, isso aqui é objeto indireto. Ele vem com preposição. Então, é verbo transitivo direto e indireto. Quando o verbo é só transitivo direto, ele só vai ter objeto direto como complemento. Então, por exemplo, comer. Comeste hot dog? Então, o verbo transitivo direto. Ó. Comeste o quê? Hot dog, objeto direto. Tá? OD, objeto direto. Vamos colocar aqui por extenso. OI, objeto indireto. Então, quem come, come alguma coisa. Agora, um exemplo de verbo transitivo indireto. Eu não confio em político. E a galera se mata, né? Em grupo aí, fica se matando com a política. Tem que confiar em nenhuma. Política tudo complicado. Então, o verbo transitivo indireto. Quem confia, confia em alguém. Objeto indireto. Quem confia, confia em alguém. Olha a preposição aqui. Verbo de ligação. O verbo de ligação ele serve só para fazer a ponte entre o sujeito e o predicativo. Exemplo. Hoje estou feliz. Então, estou, verbo de ligação, porque feliz é um predicativo do sujeito, que ele faz a ponte com o sujeito, que no caso é o sujeito oculto, né? Sujeito oculto igual a eu. Tá? E o verbo intransitivo ele não precisa de complemento. Então, por exemplo, o jogador caiu. Caiu, ponto final, verbo intransitivo. VI, verbo intransitivo. Quem cai, cai, ponto final. Não precisa perguntar nada. Beleza? Mais uma questão aí, vamos trazer mais. Tá? Uma questão aqui de morfologia, né? Classes gramaticais. Prova de CFN 2012. Questão 1. Assinale a opção relacionada à frase cujo tema em destaque apresenta ideia de intensidade. Letra A. Minha filha insistiu comigo para que eu ficasse mais tempo. Linhas 16 a 17. B. Mas se por acaso seus netos esconderam ela num desses tais bolsinhos, linhas 38 a 40. Letra C. Uma graça não é por ser minha filha, mas a titi tem um amor. Linhas 59 a 60. D. Mas não estou conseguindo abrir. O feixe enguiçou. Eu estou nervosa e não acerto. Linhas 68 a 70. E. Boa noite, dona. E não faça mais isso, tá? Mais isso, tá legal? Linhas 82 a 83. Então ele quer saber o seguinte, ó. Ele quer um termo que dê uma ideia de intensidade. Na verdade, ele quer o quê? Um advérbio de intensidade, certo? Advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade. Então ele quer aqui, ó. Minha filha assistiu comigo para que eu ficasse mais tempo. Isso aqui é um advérbio de intensidade. Por quê? Dá uma ideia de ser maior ou menor, mais ou menos, vai ou volta. B. Mas se por acaso seus netos esconderam ela nesses tais bolsinhos, esse mas, ele é uma conjunção. Ele tem a ideia de porém,
todavia, mesma ideia, né? Contudo, entretanto, é uma conjunção adversativa, tem ideias contrárias, ó. Adversativa. Uma graça não é por ser minha filha mais atingida também, ó. Mesma coisa, ó. Conjunção adversativa. Mas não estou conseguindo abrir, também, mesma coisa, ó. Conjunção adversativa, ideias contrárias. Boa noite, Dori, não faça mais isso. Isso aqui não é ideia de mais ou não. Isso aqui significa outra vez, novamente, ó. Outra vez. Peraí. Outra vez. Novamente. É outra ideia, certo? É outra coisa isso aí. Beleza? Então, realmente o gabarito letra A. A única que tem ideia de intensidade, que é o advérbio de intensidade, é esse aqui, ó, mais tempo. O contrário disso aqui é menos, né? Mais, menos, o contrário é menos, tá? Vou montar outra questão aí. Agora uma questão sobre verbos. Também outro assunto bem cobrado, né? Questão do CFN 2016, questão 3. Não seria muito confortável, mas em compensação não pagariam diária. Linha 66 e 67. O verbo em destaque indica a opção A, primeira pessoa do plural, B, segunda pessoa do singular, C, segunda pessoa do plural, D, terceira pessoa do plural, E, terceira pessoa do singular. Então é o seguinte, ó. Esse verbo pagar, ele está no futuro do pretérito. Essa é a conjugação, tá? Futuro do pretérito. Temos várias aulas sobre verbo, temos até playlists exclusivas sobre verbos. Vou deixar o link para você aí, ó. Então, ó, eu pagaria, tu pagarias. Opa, vamos melhorar. Pagarias. Ele pagaria. Nós pagaríamos. Vós pagaríeis. Eles pagariam. Eles pagariam. Então isso aqui, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Então não é nada disso, ó. Terceira singular, não. Ó, cadê? Não. Segunda pessoa do singular, não. Não é singular. Isso aqui é plural. Primeira pessoa do singular é quem fala. Eu pagaria. Segunda é com quem você fala. Tu pagarias. E terceira pessoa é de quem você fala. Ele pagaria. Então, primeira pessoa do plural aqui. Segunda pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Então, esse é o gabarito. Ó. Terceira pessoa do plural. Letra D. Você tem que conhecer um pouquinho de conjugação verbal. É importante. Não só para a prova, mas para o seu dia a dia. É bom saber conjugar verbo. É uma coisa que é muito cobrada na língua portuguesa. E realmente tem muita variação, né? Verbos na língua portuguesa tem muita variação. Beleza? Mais uma questão resolvida. Vamos fazer outra aí, ó. Agora uma questão de pontuação CFN 2016 também. Outro assunto que cai em qualquer prova, né? Qualquer prova sempre cai em pontuação. Questão 5. Das sentenças abaixo, assinale a opção que não está pontuada corretamente. Ele quer aquela que tenha erro. Letra A. Os hotéis da pequena cidade, embora vazios ao longo do ano, enchiam-se de turistas nos meses de dezembro e janeiro. B. Os hotéis da pequena cidade enchiam-se de turistas nos meses de dezembro e janeiro, embora vazios ao longo do ano. C. Embora vazios ao longo do ano, os hotéis da pequena cidade se enchiam de turistas nos meses de dezembro e janeiro. D.
nos meses de dezembro e janeiro, os hotéis da pequena cidade se enchiam de turistas, embora vazios ao longo do ano. E, embora vazios ao longo do ano, nos meses de dezembro e janeiro, os hotéis da pequena cidade se enchiam de turistas. Muito bem. Na primeira, será que está tudo certo? Vamos ver. Os hotéis da pequena cidade, embora vazios ao longo do ano, enchiam-se de turistas. Sem problema. Tá ok. Sabe por quê? Porque você tem uma oração principal aqui, os hotéis da pequena cidade. Aí ele vai, essa frase vai ser interrompida por outra aqui, embora vazios ao longo do ano. Isso aqui é uma oração reduzida. Então você tem uma oração principal, os hotéis da pequena cidade enchiam-se de turistas nos meses de dezembro e janeiro. Qualquer coisa que ficar no meio, qualquer termo que você colocar no meio, que interrompa isso aí que for interromper, você vai ter que marcar com vírgula, alguma coisa assim, como de fato ocorreu aqui, tá? Então, essa aqui está certa. Ok. Opa. Ok, está correta, tá? Está correta. Letra B, C, será que tem alguma coisa parecida? Olha, é C, por exemplo. Embora vazios, os hotéis... Tá vendo? Continua aquela sequência. Os hotéis da pequena cidade se enchem de turistas no mês de dezembro e janeiro. Ele colocou uma vírgula porque essa alteração ela está aqui no começo, então tá ok. Tá? Então você separou aquela oração reduzida ali. Na verdade, o que ela é? É uma oração que embora é uma conjunção, tá? Oração subordinada adverbial concessiva, que ela indica concessão, reduzida, tá? Embora vazios, o certo é você falar embora estivessem vazios, né? É como se fosse uma oração subordinada adverbial, só que ela está reduzida aí, ela está simplificada, certo? Aí você tem aqui, dos meses de janeiro e dezembro, os hotéis da pequena cidade se enchiam de turistas. Embora... Esse aqui também está ok. Por quê? Porque você tem aqui marcando, nos meses de dezembro e janeiro, um adjunto adverbial de tempo. Uma palavra grande, tá vendo? Adjunto adverbial grande, tá? Um termo grande, que ele está ali no começo, ele está deslocado, na verdade. Por isso tem essa vírgula. Aí tem aquela frase, né? Os hotéis da pequena cidade se enchiam de turistas. Vírgula, depois aquele termo, embora vazios, então tá certo, aqui sem problema nenhum. Na letra E, embora vazio ao longo do ano, nos meses de dezembro, também sem problema. Tá? Tá ok também. O problema é a letra B. Ela está errada. Espera aí. Colei o negócio da figurinha aqui. Tem um comando aqui que ele fica embaçando. B. Os hotéis da pequena cidade... Tá vendo? Essa vírgula aqui está errada. Por quê? Os hotéis da pequena cidade, isso aqui é sujeito. Sujeito de oração. Quem se enchia? Os hotéis da pequena cidade. Enchia-se de turistas. Então você está cortando a sequência sujeito mais verbo. Olha, tá no meio. Não pode. Você tem que ter uma justificativa para fazer isso. Ter uma vírgula, encheu-se, está errado. Você não colocou nada no meio, então você não pode meter essa vírgula aqui do nada. Mais o complemento do verbo. Portanto, você tem um erro aí. Tá? Sujeito mais verbo complemento. Tem que ter o complemento aí. Certo? Por isso que é importante estudar a sintaxe. Volto a dizer. Tá? Você viu como tudo depende da sintaxe. A pontuação depende, a regência, a concordância, tudo depende. Por isso que a gente tem, inclusive, um curso que o pessoal pediu, né? Curso de sintaxe ao fuzileiro naval. Vou deixar o link lá embaixo, né? Depois dá uma olhadinha aí. É muito importante, pessoal. Parece que não, mas depende de muita coisa. Muita coisa depende dele. Então vamos lá. Agora exercício 7. Isso aqui é de
2016 também, CFN 2016. Agora é acentuação. Ó. Acentuação. Ele quer o que não deve levar acento. No texto aparecem várias palavras acentuadas graficamente, como fácil, também, incógnitos, hóspedes, etc. Das palavras abaixo, assinale a alternativa que não deve levar acento gráfico. Que ele quer o que não tem acento. Opção A, juiz. B, tórax. C, açaí. D, hífen. E, inútil. Qual que está errada? Juiz. Essa que está errada. Por quê? Juiz. Não tem acento. Você tem o quê? Um hiato. Não vou falar aqui oxítona, tá? Porque a regra aqui é outra, é hiato. Só que o hiato ele está acompanhado com Z, não tem acento. Na letra B, ó, você tem tórax. Tórax. Então você tem a penúltima mais forte, uma paroxítona. Ele é terminado em X. Isso aí tem acento, tá? Na letra C você tem açaí. Açaí. Então aqui, ó, você vai ter um hiato com I tônico. E ele não está acompanhando de Z. Se acompanhar de Z, estragou, né? Por isso que esse aqui tem, o outro não. Hífen. Hífen. Também é paroxítona. Terminado em N. Depois você tem inútil. Inútil. Paroxítona também. Só que essa é terminada em L. Tem acento. Tá? Realmente só a letra A mesmo que está errada. Mais uma questão resolvida aí. Vamos montar outra. Crase. Outro assunto muito cobrado. Vamos lá. 11. Na frase. CFN 2016. Na frase, o casal chegou à cidade tarde da noite. Linha 1. Usou-se adequadamente o acento indicador da crase. Assinale a opção que, obrigatoriamente, também deve receber esse acento. Letra A. A manjedoura não era confiável. B. A seguir, pediu ajuda ao gerente. C. Às 9 horas da noite ainda estavam perambulando. D. Levou a esposa ao primeiro hotel. Eu vou até aumentar isso aqui daqui a pouco. E. Os 3 reis magos começaram a procurá-los pela cidade. Peraí. Vamos dar uma ampliada aqui, vai. As frases estão um pouquinho pequenas. Isso, melhor. Vamos lá. Então você tem aqui, ó, a manjedoura não era confortável. Esse A nunca vai ter crase. Simplesmente ele é um artigo. Ó. Artigo. Para você ter crase, você precisa ter um A, artigo. Normalmente é isso, tá? E você precisa de outro A, preposição. Não tem preposição ali. Um artigo, preposição, mas não tem. Só tem artigo. Então não tem crase. Falso. Não é nem questão de ser obrigatório. Aqui não tem de jeito nenhum. A seguir. Para com isso. Ó. Sabe por quê? Porque seguir é um verbo. Ó. Então aqui é só preposição. Falso. Esse A é só preposição. Preposição. Artigo com verbo. Não, jamais. Não vai, não tem o que fazer, pô. Artigo sempre tem que estar relacionado com algum substantivo. Substantivo. E esse substantivo tem que ser feminino, tá? Peraí. Feminino. Se for masculina, vai ser ao, alguma coisa assim. Por exemplo, fui ao mercado. Substantivo masculino, ó. Mercado. Substantivo masculino. Opa. Não. Mask. De masculino. Estou abreviando. Substantivo masculino. Certo? Esse o é um artigo masculino. Artigo definido, masculino, singular. Às 9 da noite. Sim. Esse aqui. Esse tem que colocar. Às 9 horas da noite.
Falou de horário, às 8 horas, às 2 horas, você vai colocar crase. Tá certo, é isso aí mesmo. Levou a raposa ao primeiro hotel. Ó, aqui já tem, tá vendo? Ó, ao. Outro exemplo do que eu falei. Porque hotel é um substantivo masculino, por isso que tem esse o aí. Levou a raposa. Aqui você só tem artigo, mais nada. Não tem preposição, é só artigo. Os 3 reis magos começaram a procurar. Olha lá, só preposição. Procurar é verbo, tá vendo? Verbo. Aqui é só preposição. Só preposição esse aí. Beleza? Então é isso aí, ó. Mais uma questão resolvida. Pessoal, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Gostou, dá um like, compartilha geral. Esse simulado aí foi show de bola, né? Queremos fazer outro. Quero que você dê um feedback aí, participe. Né? Quantos você acertou? Também temos grupos aí de estudos, tá, pessoal? Bem bacana. Lembrando que a gente tem aquele curso de português para fuzileiro naval, tá? Vamos colocar aqui, ó. Português para fuzileiro naval. UTMAI. Fuzileiro nota 10 em português, olha só. Temos esse curso aí, ó. Fantástico. Português para fuzileiro naval. Tá? Olha só. Aqui você vai ter, ó, termos de oração, complemento nominal, adjunta de várias coisas, beleza? E a base para você entender outros assuntos, como a gente comentou, né? Aqui nesse simulado deu para a gente comentar bastante aí a respeito, beleza? Vou deixar ali embaixo para você. E boa sorte aí, espero que todos tenham sucesso, vamos se animar, né? Vamos nos animar aí. Não esquente a cabeça esse negócio de vírus, isso aqui, não. Faça a sua parte, cuide da sua saúde, né? Evite aglomeração e continue estudando. Não pode parar. Ah, quando vai ser a prova? Não sei, a Marinha vai ter que se pronunciar, mas hora menos hora vai ter que acabar essa história e vai ter que rolar essa prova. Enquanto isso, vamos estudando, pessoal. Vamos continuar nos preparando aí, tá bom? Um abraço aí e sucesso a todos. Valeu!